Tô vendo o Afonso aqui falando sobre a perversão das crianças na nossa sociedade moderna. Existe uma ausência total dos pais para com as crianças no nosso dia a dia, e essas crianças elas estão à deriva do meio ambiente que elas têm. Eu entro no Facebook, as crianças só querem tragédia. Eu postei a foto do que aconteceu na Nova Zelândia agora. As crianças já me mandaram o vídeo do cara da Nova Zelândia, já estão contentes, já estão comemorando, já estão contando a história, estão contando isso, aquilo e tal. Mas tem um lado de curiosidade e tem um lado de zoeira. E essas crianças, sim, nos padrões dessa sociedade, elas são normais. Porém, você viver excessivamente na internet, isso cria um comportamento, uma personalidade relativa à internet. A criança fica 24 horas no jogo, também. A pessoa ela tem que ter uma vida equilibrada, ela tem que acordar, ela tem que fazer os seus afazeres e dormir. Eu não acho errado a criança jogar um jogo de tiro, ou a criança acessar a internet, conversar tal e não sei o quê. Mas ela precisa ter um desenvolvimento total dos pais e ela não pode ficar o tempo inteiro na escola. Aí o Afonso até falou que as crianças, os adolescentes, eles não deveriam, como fala, ficar só em alguma coisa, deveriam ter os afazeres e os lazeres arcaicos, antigos, né? Eles até usam um arco e flecha, eu até discordo, pode usar também uma arma de fogo, se for necessário, né? E tal, mas aí tem que ver, aqui no Brasil não pode nada, né? Mas lá nos Estados Unidos, ver se pode caçar na propriedade, se pode matar o animal tal ou não, mas para comer a carne do animal, né, e tal. Porém, estão falando que os animais estão virando zumbi nas florestas, isso é uma coisa horrível. E ninguém sabe por que os animais estão virando zumbi, né? Eu já vi que tem o guaxinim virando zumbi, o castor virando zumbi e aquele bicho chifrudo lá, não sei, não é viado, é o outro não, acho que é cervo, tá virando zumbi, né, nas florestas. Então não dá nem mais para caçar na floresta, né? Porém, você cortar uma lenha, você fazer alguma coisa, você fazer um esporte, por que não, né? E aí ele falou também sobre a Ritalina, né? A Ritalina, ele disse que é um princípio ativo similar à cocaína, porque as crianças são hiperativas. As crianças são hiperativas por dois motivos. Um, porque os pais só ensinam que tudo é uma brincadeira, é uma diversão, e que você tem que jogar tudo até cansar. Isso acaba gerando até o transtorno bipolar, né? Tudo tem que ter uma ordem de essência, uma construção e uma desconstrução para a gente dormir. Por exemplo, eu ou você tem um dia muito ativo, a gente não dorme de noite, né? Tem dia que eu não consigo dormir de tanta atividade que eu tenho, de tanta ataque que eu tenho dos haters. Essa semana eu tô todos os dias na delegacia, daqui a pouco eu vou no tribunal novamente lá para ver se eu consigo resolver esse caso, né? E tal. E o e a hiperatividade, né? A hiperatividade, estou olhando para outra câmera, para essa câmera aqui. A hiperatividade, ela é uma doença relacionada ao comportamental do indivíduo, e você tem que achar as causas comportamentais que fazem o indivíduo ser assim e tentar conversar. Às vezes a criança não está preparada para seguir ordens, regras, princípios, aprender as continhas básicas lá para ter uma noção de como agir sem quebrar um carro, sem quebrar um celular, sem quebrar uma guitarra, sem quebrar um impressor, uma máquina tal, sem se machucar com alguma máquina, ter uma instrução básica que uma outra pessoa vai chegar, ó, assim, 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 se você fizer isso, 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 pode acontecer aquilo, né? A escola só serve para isso, né? Eu discordo do Afonso de certos pontos, porém a nossa sociedade ela não se preocupa e não tem amor por ninguém. Nossa sociedade não tem amor por você, não tem amor pelos seus filhos, não tem amor pelos indivíduos, não tem amor por ninguém. Essa sociedade, como o Afonso luta tanto contra ela, que é uma sociedade luciferiana, uma sociedade demoníaca, endemoniada, ela não está preparada. Ela fala assim, olha, está acontecendo isso no teu cérebro, então vamos te dar droga, mas não quer entender a causa, não quer fazer um estudo científico, não quer saber por que uma pessoa ela é hiperativa. Hiperativa é uma questão comportamental do indivíduo e a forma como está o estado mental, né? O excesso da internet cria hiperatividade, o excesso de brincadeira cria hiperatividade, e essas crianças mesmo têm problema de comer, criança que é